Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da mecânica dos fluidos, da nossa série Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 7, Estática dos Fluidos, parte 1, porque é uma disciplina que é um pouco comprida. Bom pessoal, nós vamos falar nessa aula, a aula 7, Estática dos Fluidos, parte 1. Então vamos falar de pressão, teorema de Stevens, lei de Pascal, carga de pressão. Esses são os temas que nós vamos abordar aqui nesta aula. Bom, pressão. Pressão é definido como dFn sobre dA. No sistema internacional, Newton por metro quadrado. Veja que, não sei se vocês assistiram a minha aula, a segunda aula, no caso, falando da revisão, né, sobre matemática e tudo, a gente comentou que quando a gente usa a abordagem infinitesimal, a abordagem diferencial, que a gente está fazendo a abordagem infinitesimal. Então, no caso aí, quando eu falo pressão igual a dFn dividido por dA, quer dizer que é uma força bem pequenininha, considerada numa área também pequenininha. Então, quando a gente fala abordagem infinitesimal, é isso, é ponto a ponto, pedacinho a pedacinho. Se a pressão for uniforme em toda a área, ou seja, eu tenho a mesma pressão aplicada na mesma área, então se eu aplicar a integral, né, fizer o cálculo integral, eu vou ter que pressão é a força normal dividido pela área. Nas aulas anteriores a gente comentou sobre a pressão normal e a pressão tangencial, se não me engano lá na aula que a gente falou de viscosidade, a definição de viscosidade, aula 3 se não me engano. Força normal ela é perpendicular à superfície, enquanto a força tangencial, como o nome fala, é tangencial à superfície. No caso aqui da figura, a gente tem um êmbolo marcado com uma sendo aplicado uma força de 100 newtons. E aplicada essa força aplicado em 10 centímetros quadrados. Por outro lado, a gente tem na figura B o mesmo 100 newtons, agora aplicado numa área menor, de 5 centímetros quadrados. Nesse caso, eu tenho a mesma força sendo aplicado em áreas diferentes, então o resultado é diferente também. Bom, teorema de Stevens. O que diz o teorema de Stevens? A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas dos dois pontos. Vamos entender o que é isso. Quando eu falo que a diferença de pressão entre dois pontos, então o ponto A e o ponto B, é igual ao produto do peso específico. O peso específico a gente definiu na aula anterior, quando a gente falou das propriedades dos fluidos. Então, a diferença de pressão desse ponto para esse ponto vai ser o peso específico do fluido, que envolve aqui, vezes a cota, a diferença de cotas. Ou seja, eu tenho um ponto aqui e tenho esse ponto aqui com referência, com relação, eu tenho uma distância desses pontos com relação a um referencial. Então é isso que ele quer dizer. Bom, se a gente for pegar aqui a figura e mostrar, eu tenho então o ponto N de navio e o ponto M de Maria. Nesse caso, o ponto M está na parte de cima e o ponto N aqui na parte de baixo. Eu não vou entrar no detalhe do desenvolvimento para poder chegar na fórmula, mas se você perceber aqui nessa imagem, o que eu tenho? Eu tenho a pressão agindo assim e a pressão agindo assim. Então, nesse sentido, a pressão elas vão se anular, né? Então as pressões vão se anular. E por fim, eu vou chegar na fórmula aí, que Pn, que é a pressão no ponto N de baixo, menos a pressão no ponto maior, na altura maior, é igual ao peso específico vezes essa altura aqui, ó. Independente da distância vertical, vai ser essa altura aqui que vai dar pra gente é só a diferença de cotas, porque eu vou ter a pressão agindo desse lado e a pressão agindo desse lado, que elas vão se anular. Então a fórmula pode ser escrita Pn menos Pm igual a ρg Zm menos Zn, onde que Z é a cota com relação ao referencial.
Então se você olhar na figura na parte de baixo, eu tenho lá plano horizontal de referência, o PHR. Então com relação a esse plano, pode ser, isso é uma coisa que você escolhe. Vai estar, eu tenho uma distância relativa a esse ponto referencial IN e também tenho uma distância relativa entre o plano horizontal e M. E no que importa é essa diferença aqui entre os dois pontos. Pontos importantes relativos decorrentes do teorema de Stevin. Na diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles, mas a diferença da cota, ou seja, a posição vertical. Isso aqui é simples de entender. Por quê? Vamos imaginar que você está mergulhando numa piscina. Você está aqui, né, acabou de entrar na piscina, e aí de repente você vai mergulhando e entra para esse ponto aqui, né, numa situação mais baixa. Essa distância horizontal que você percorreu não influencia a quantidade de massa de água que eu tenho sobre você aqui, ó. Não influencia, não muda, ao mesmo que aqui. Então assim, se eu tenho esse ponto e eu vou para esse ponto, eu tenho uma determinada quantidade de água que está gerando uma pressão sobre mim, e quando eu vou para esse ponto, eu tenho aquele ponto, que tanto que eu tinha aqui, mais esse tanto que eu aprofundei. Então o que importa, na verdade, é a distância vertical e não a distância horizontal. É isso que a gente está dizendo aqui. A pressão de dois pontos no mesmo nível horizontal é a mesma, ou seja, se eu mergulhei e continuei mergulhando sem me afundar mais ou subir, a pressão não vai mudar, de novo, pela quantidade de água que eu vou ter em relação ao meu nível. O formato do recipiente não importa para o cálculo. Não importa. Se você, no caso aqui da figura, se você entrar na região mais à direita, mergulhar e sair do outro lado, as pressões aqui que eu tenho marcado aqui, a pressão em A, é sempre a mesma em relação àquele ponto, a relação ao nível. Por quê? Por que não muda? Veja que o nível está o mesmo nos pontos aqui. Por que não tem diferença? Porque quem atua ali na superfície livre é a pressão atmosférica e ela é igual. Então não tem como dar diferença. E no ponto B a mesma coisa. Continuando, né? Se a pressão na superfície livre de um líquido contido no recipiente for nula, a pressão no ponto à profundidade H dentro do líquido será dado por pressão igual a γH, onde γ é o peso específico. Eu poderia também substituir nessa fórmula aí como ρgH. Né? Então, dependendo do livro que você trabalha, trabalha muito com peso específico, dependendo do livro, vai trabalhar com massa específica. O que a gente está falando aqui? Se a pressão da superfície livre, ou seja, a pressão livre, a superfície livre é a superfície que limite do fluido com algum gás. No caso de uma piscina que a gente deu exemplo, a gente está falando justamente do que seria para cima do nível da piscina, que seria a pressão atmosférica. Para efeitos efetivos, a gente vai falar isso na próxima aula, a pressão efetiva é considerado zero. Então, a pressão que eu vou ter num determinado ponto, que nem na figura aí marcado como N, nada mais vai ser do que o peso específico do fluido que eu estou trabalhando, que eu estou mergulhado, que eu estou atuando, vezes a altura com relação ao nível. Veja que não importa nem onde está o plano horizontal de referência, o PHR, não importa. O que importa, se você for fazer pela forma, pelo teorema de Stevin, o que você vai fazer? A diferença do ponto em M e N nada mais vai ser do que Zm menos N, que no fundo dá o próprio H que está marcado aí na figura. Continuando, nos gases, como o peso específico é pequeno, se a diferença de cota entre os dois pontos não for muito grande, pode-se desprezar a diferença de pressão entre eles. O que a gente quer dizer aqui? Se eu tenho, vamos imaginar, num reservatório, e esse reservatório está preenchido, está contendo, né, gases. E aí o que vai acontecer? No caso da figura, eu tenho a pressão no ponto A, no ponto B e no ponto C mais abaixo. Como o peso específico do gás ele é relativamente baixo, as pressões em A, B e C vão ser a diferença vai ser muito pequena. Ou seja, a pressão em A
vai ser aproximadamente a pressão em B, que vai ser aproximadamente a pressão em C. Por isso que eu falo, se a diferença de cota não for muito grande. Então se eu pego, por exemplo, eu estou no nível do mar e vou lá para uma montanha lá em cima, aí não, aí é diferente. Aí a pressão vai variar, que é o que acontece, né? A pressão atmosférica a nível do mar é a maior e a pressão atmosférica numa montanha ela é menor proporcional, obviamente, a essa altitude que a gente tem no caso. Bom, pressão em torno de um ponto de um fluido em repouso. Então, a pressão num ponto de um fluido em repouso é a mesma em qualquer direção. Então tem aí A, B e C. Existem fórmulas matemáticas, é uma matemática até complicadinha para a gente chegar a comprovar matematicamente isso que a gente está falando. Mas, quando a gente olha aqui para o ponto A, por exemplo, fica até óbvio, né? Porque você tem a pressão atuando em todas as direções. Se eu tivesse uma pressão diferente, lembre-se que pressão é força dividido por área. Então eu tenho uma força é igual a pressão vezes a área. Eu tenho uma área pequena, no caso do ponto A, no caso lá da geometria a gente não tem o ponto é algo que não tem área. Mas vamos imaginar que eu tenho uma areazinha só para ficar mais fácil fazer a relação. Nessa área, o que vai acontecer? Eu vou ter a pressão, eu tenho a pressão, eu tenho uma área e obrigatoriamente eu tenho que ter uma força ali. Então, só que essa força, ela, se o diferencial somatório de forças fosse diferente de zero, eu teria uma movimentação desse ar. Então veja que eu estou falando de um fluido em repouso. O fluido em repouso ele está parado. Senão teria um escoamento. Aí nós estamos em outra questão. Mas um fluido em repouso, a pressão no ponto A, né, ela é a mesma em qualquer direção. Porque se fosse diferente disso, eu teria movimento do ponto A e eu não tenho. Então isso é até intuitivo esse pensamento. Isso vale para qualquer ponto que a gente tiver no fluido em repouso. Então, em repouso que é importante aqui essa informação. O ponto em repouso quer dizer que eu estou com um líquido parado, com um fluido parado, seja ele gás ou um líquido. Muitas vezes a gente faz analogia com um líquido porque é mais fácil, é um pouco mais fácil do que com gás, né? Porque a gente consegue ver, a gente consegue tocar mais facilmente do que um gás. Mas muita coisa vai se aplicar, a gente pode aplicar aí para as duas coisas, né? O correto é falar fluido, mas né, às vezes a gente se perde falando em líquido para ficar mais fácil o entendimento aqui. Bom, lei de Pascal. O que diz a lei de Pascal? A pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Bom, a gente acabou de falar que a pressão, ela agora há pouco, né, que a pressão ela atua em todas as direções. Então, a partir do momento que eu apliquei uma determinada pressão no fluido, ele vai se transmitir para todos os pontos do fluido. Né? Então, assim, eu estou falando aqui de uma situação, a gente está falando de estática, de novo. Né? Se eu estivesse falando de dinâmica, da parte cinemática, aí é outras conversas. Mas agora, por enquanto, estamos falando de estática. Bom, e daí? Então, vamos imaginar aí, no caso desse recipiente, onde eu tenho os pontos 1, 2, 3 e 4. Então, nessa situação, pela próprio cálculo lá da pressão é igual a gama H, eu tenho que a pressão em 1 é 1 Newton por centímetro quadrado, a pressão em 2, 2 Newton por centímetro quadrado, a pressão em 3, 3 Newton por centímetro quadrado. Apliquei uma força, né? Coloquei um êmbolo, que no caso não tem outro jeito, e apliquei uma força. Então, quando eu apliquei essa força de 100 newtons numa área de 5 centímetros quadrados, eu passo a aplicar uma pressão de 20 newtons por centímetro quadrado. Veja que essa pressão não é a pressão do sistema internacional. Ela é a pressão newton por centímetro quadrado. Não é sistema internacional. Assim como vai aparecer PSI, vai aparecer bar e outras coisas mais. Bom, veja bem. Então, a nova pressão que eu vou ter no ponto 1 vai ser 1 Newton, errei aqui, no caso seria 21 Newton por centímetro quadrado, pressão em 2, né, a nova pressão, 22 Newton por centímetro quadrado, a pressão no ponto 3 passa a ser então 23 Newton por centímetro quadrado.
Então o que, que eu quero dizer aqui? Que quando eu tiver uma pressão aplicada num fluido, ele vai se transmitir para todos os pontos daquele fluido, né? Então isso é importante porque é um dos princípios aí do macaco hidráulico, por exemplo, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Que é o exemplo prático, né? Aplicação prática da lei de Pascal. A figura esquematicamente é uma prensa hidráulica. Os dois êmbolos têm êmbolo respectivamente área igual a 10 cm², área 1, área 2 igual a 100 cm². Se for aplicada uma força de 200 newtons no êmbolo 1, qual será a força transmitida em 2? Então eu vou aplicar uma força em 1 e essa força vai ser transmitida para a área 2. É claro que aqui é um esquema, se for um macaco hidráulico ou uma prensa hidráulica, ele vai ter alguma válvula, porque à medida que você vai aplicando a força no êmbolo, né, eu tenho uma válvula unidirecional ali que não deixa o óleo voltar. Bom, a pressão transmitida pelo êmbolo 1 será então pressão, a gente definiu logo no começo, força 1 dividido pela área 1. Pela lei de Pascal, então a pressão será transmitida integralmente ao êmbolo 2, portanto P1 é igual a P2, né? Porque a pressão que eu aplico de um lado vai ser igual à pressão, eu vou transmitir essa pressão para o outro lado. Logo, P1 é igual a F1 dividido por área 1, que é igual a P2, que é F2 dividido por área 2. Daqui eu tiro que F2, então, vai ser F1 vezes a área 2 dividido pela área 1. Então, F2, 200 newtons, vezes 100 cm² dividido por 10 cm². Então, a força que vai ser aplicada no lado 2 vai ser 200 newton, 2.000 newtons, desculpa. Então, aqui, o que acontece? Eu aplico uma força pequena aqui, então, a pressão que vai ser aplicada, a força que eu estou fazendo, ela é muito menor que a força que eu estou suspendendo o veículo, por exemplo, no macaco hidráulico. Então eu estou fazendo uma força aqui e eu estou multiplicando a minha força. Então o princípio aqui de Pascal, através do princípio de Pascal eu consigo multiplicar a força aplicada, embora a pressão que vai ser transmitida, ela vai ser muito maior. Um prolongamento que eu poderia fazer desse exercício seria uma vez que eu abaixo o êmbolo aqui em 10 centímetros, quanto que eu vou subir do outro lado. Então assim, se eu abaixo aqui na parte menor, né, no êmbolo menor, eu abaixo 10 centímetros, eu vou deslocar uma quantidade de óleo aqui. Obviamente, como esse volume de óleo vai ser transmitido para o outro lado, numa área maior, né, num volume maior, então a quantidade que ele vai subir vai ser menor. Por isso que você faz muito mais força aqui, ele vai subindo bem devagarzinho, por uma questão de deslocamento de volume de óleo que eu tenho acontecendo aí. Bom, eu tenho também o conceito de carga de pressão. Então lá do teorema do Esteves, foi visto que a altura e a pressão mantêm uma relação constante para o mesmo fluido. Sendo assim, é possível expressar a pressão de um fluido em unidade de comprimento. Assim, P pressão dividido por gama é igual a uma altura. Daqui que vem a expressão que a gente vê, principalmente relativa à estação de bombeamento, eu tenho 10 metros de coluna d'água disponível. Então, metro de coluna d'água é uma unidade métrica, né? Uma unidade de comprimento fazendo uma relação com pressão. Então, essa relação pressão dividido por gama, ou peso específico, né, é chamado carga de pressão. Lá na frente a gente vai falar de perda de carga. Então, perda de carga aqui é a perda de pressão, né, a perda é a consequência da perda de pressão em função do atrito, né? Então, quando a gente colocar a viscosidade nas nossas conversas aqui. E isso é chamado de perda de carga. Então, assim, vem dessa definição aqui do teorema de Esteves. Então, se eu pegar o ponto A aqui na figura, a pressão em A vai ser ρGH, ou gama HA. E o que vai acontecer? Mas qual que é a pressão em unidade de comprimento? HA. Então eu poderia falar que a pressão em A é, por exemplo,
5 metros de coluna d'água, ou 5 metros de coluna de líquido, porque se for um outro líquido, o gama é diferente, então a gente tem que estar alinhado nessa situação. Então, uma vez que eu informo qual é o líquido e qual é a pressão em coluna de líquido que eu tenho daquele líquido, eu consigo calcular qual é a pressão num determinado ponto, porque é só pegar a altura vezes o gama daquele líquido, eu vou ter a pressão exercida naquele ponto. A mesma coisa em B. Então a carga de pressão em B é HB. A pressão em B é HB vezes o gama, que nesse exemplo a gente não citou, mas poderia ser a água, por exemplo. Então um exemplo aqui, que a gente tem um exemplo prático, né? Se um tubo por onde escoa um fluido de peso específico gama e pressão P, então tem aí o desenho, tem uma pressão, que é a figura A. Então eu estou tendo um escoamento. Então a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente aí. Abrindo-se um orifício, colocando-se um tubo, que é chamado aí em alguns casos, o manômetro em U, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente aí, próxima aula, se não me engano. O que vai acontecer? Eu vou ter uma determinada pressão nesse escoamento. Aqui obrigatoriamente tem que ser um líquido, né? Porque se for um gás ele vai vazar, porque ele vai vazar para a atmosfera. E a pressão que ele vai exercer nesse ponto é o que vai me dar essa altura H que está marcada aqui. Então essa altura, essa carga de pressão é o que vai me dar, então, no caso, a pressão no ponto P. Então essa altura que aparece é proporcional à pressão e ao gama. Então aqui é usado inclusive para cálculo, em algumas aplicações práticas, como um manômetro. Então ele é usado como uma forma de medir a pressão através do manômetro em tubo. Então eu tenho essa forma prática aí de utilizar a carga de pressão. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Utilizamos aí a nossa bibliografia do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos, e também do Fox McDonald aí, Introdução à Mecânica dos Fluidos. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões podem ser passadas por e-mail, pelos canais e tudo. E também aguardo de vocês aí sugestões para temas, né? Então, assim que eu terminar a Mecânica dos Fluidos, eu quero continuar com outros assuntos, e aqui o que tiver, né, maior sugestão, digamos assim, a gente vai estar seguindo aí. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.